Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade explorando o assunto do jejum, esse assunto fascinante, esse assunto extremamente relevante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, porque através do jejum, o jejum é a ferramenta que Deus nos deu, é a arma espiritual que o Senhor nos deu para quebrar as resistências naturais, para quebrar as castas de demônios que nos opõem a todo momento. Todos os dias nós entramos em uma batalha espiritual e não dá para fazer essa guerra com a força do nosso braço. Precisamos das ferramentas espirituais, precisamos dessas armas espirituais que o Senhor nos deu, e entre elas está o jejum. Hoje nós vamos falar a respeito do jejum de Ana, como o jejum pode trazer respostas às nossas orações. Deus, Ele ouve todas as orações, mas tem orações que parece que está demorando ser atendida, é porque existe resistência no mundo espiritual, e quando nós jejuamos, nós enfraquecemos o inimigo e nós fortalecemos os anjos. Existe batalha no céu e a vitória sempre vem quando aqui na terra você usa com sabedoria essas armas espirituais. Dentre elas está o jejum, que é o assunto dessa série de conteúdos que eu tenho trazido aqui no YouTube para você. Toda manhã, todo final de dia, início de noite, nós estamos aqui orando juntos. Por isso também já quero te pedir para permanecer no vídeo até o final. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e é sempre uma honra estar aqui servindo você com a palavra de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Já existe, meu irmão, minha irmã, a pré-determinação bíblica de suprir cada uma das nossas necessidades, de acrescentar na nossa vida cada uma das coisas que nós pedimos, mas existe batalha espiritual. Nós precisamos entender que nós vivemos, moramos em um campo de batalhas. Existem as batalhas espirituais, mas existem também os anjos de Deus. Nós não estamos sozinhos. Os anjos estão conosco. Também nós temos os nossos irmãos da igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos, meu querido, minha querida, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo através da manifestação do Espírito Santo. Todos os dias nós assentamos à mesa com o nosso Pai, com o nosso Abba. Nós recebemos o empoderamento do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo por meio da atividade, da manifestação do Espírito Santo de Deus. Estamos em um campo de batalha? Sim, mas não estamos sozinhos. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você está cercada pelas hostes celestiais. Por isso, vamos em frente. Você já sabe, mas não custa lembrar, antes de nós mergulharmos aqui no assunto, eu te peço, inscreva-se aqui no meu canal. A inscrição é gratuita, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo e, ao clicar no botão vermelho e fazer a sua inscrição, não se esqueça de apertar o sininho e clicar e selecionar também a palavra todas para receber as notificações dos vídeos novos. E também, lá na descrição do vídeo tem o link de internet com as coisas importantes a respeito do nosso ministério, e eu agradeço muito a você por participar de alguma forma desse ministério. Seja se inscrevendo aqui no canal, apertando o gostei aí no vídeo. Quando você dá uma curtida, ajuda muito o desempenho do nosso vídeo aqui no YouTube. Quando você faz os comentários, quando você clica nessa setinha aí abaixo do vídeo e envia ele no seu grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, isso nos ajuda demais. Eu te peço, me dê essa força, aperte aí o joinha, o gostei
e vamos entrar então no nosso assunto de hoje, que é o jejum de Ana. Como o jejum pode trazer respostas às nossas orações. E eu não posso me esquecer dos membros assinantes aqui do canal. São eles que patrocinam esse conteúdo para você. Muito obrigado aos meus patrocinadores, que além de estarem inscritos, são membros apoiadores aqui do canal. Que Deus recompense vocês. Então vamos lá, vamos entrar no assunto e em seguida vamos fazer a nossa oração do dia. Primeiramente eu quero falar a respeito do poder do jejum. O jejum, como eu já disse aqui, é uma prática muito antiga, mas hoje ela é uma prática totalmente atual, inclusive está muito na moda agora o tal do jejum intermitente. A medicina, os cientistas chegaram à conclusão de que o jejum faz bem para a saúde, mas a Bíblia já nos fala de jejum desde Gênesis, né? Do Gênesis ao Apocalipse, o jejum é uma constante na palavra de Deus. Então você já sabe que ao jejuar, além de ter uma vitória espiritual na sua vida, além de quebrar as castas de demônios que procuram atingir a sua vida, atingir a sua família, atingir as suas finanças, atingir o seu emocional, além de tudo isso, o seu corpo ficará mais saudável. Você pode procurar no Google jejum intermitente, você vai encontrar inúmeras orientações médicas a respeito do jejum. Então, embora o jejum seja uma prática tão antiga, ele nunca esteve tanto na moda como está nos nossos dias. E o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 17, ele nos orienta que quando nós estivermos jejuando, não é para a gente ficar contando para os outros, né? É para você ungir a sua cabeça, lavar o seu rosto, para não parecer aos homens que você jejua. O jejum ele tem um poder. Quanto mais secreto ele é, mais poderoso ele fica, porque ele fica somente entre você e Deus. Nós que ensinamos a palavra de Deus, nós perdemos muitos galardões, porque nós temos que explicar a você a respeito daquilo que estamos fazendo, então nós acabamos comprometendo essa parte do segredo do jejum por questões óbvias. Nós somos ensinadores da palavra de Deus, temos que falar a respeito. Mas você, quando jejuar, Mateus 6,17, unge a tua cabeça, ou seja, lava a cabeça, passa um creme, lava o rosto para não parecer aos homens que você jejua. Então, por favor, escreve para mim aí nos comentários. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a mim mesmo e muda tudo em volta de mim. Senta o dedo aí e escreve para mim. O jejum não muda a Deus, ele muda a mim mesmo e muda tudo em volta de mim. Eu até arrisco dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que o jejum muda a todos. O jejum é uma arma poderosa, é uma arma que vai mudar o ambiente que você vive, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente ministerial. O segundo ponto a respeito do jejum que eu quero destacar hoje, no jejum de Ana, é o jejum de desespero. Ana, ela chegou no ponto de desespero. Ela ativou o modo desespero na vida dela. Você percebe ali em 1 Samuel, na história de Ana, né, no pequeno relato a respeito da história de Ana, que foi a mãe de Samuel, que todos os anos ela vinha perante Deus em Siló e ela pedia ali um filho. Ela estava orando a Deus por um filho. Naquele ano ali que a Bíblia relata em 1 Samuel, Ana, ela recusou a comida. Ela recusou a alimentação, ou seja, Ana estava jejuando, porque ela estava pedindo algo a Deus por vários anos. Não é que Deus não estava atendendo ao pedido de Ana. Havia resistência no mundo espiritual. Quando Daniel orou a Deus,
houve guerra no céu, 21 dias de batalha no céu, e Daniel jejuou durante 21 dias. Quando o anjo apareceu a Daniel, ali no 24º dia, após Daniel entregar o seu jejum, o anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia em que você colocou o seu coração diante de Deus para entender essas coisas, Deus enviou a resposta, mas houve batalha nos céus. Houve batalha nos céus, até que Miguel, um dos principados de Deus, né? Porque existe principado maligno, mas existe também muito mais principados benignos, anjos que lutam pela causa do Senhor, que servem a igreja. O anjo disse a Daniel: houve batalha no céu quando veio Miguel, um dos príncipes, um principado, um anjo principado. Ele lutou ali conosco e nós vencemos, e eu vim te trazer a resposta. Percebeu, meu irmão, minha irmã? A batalha espiritual, ela é real. O jejum de Daniel enfraqueceu o inimigo, fortaleceu os anjos. Deus enviou um príncipe, Deus enviou Miguel para entrar naquela luta. E voltando aqui então ao caso de Ana, mãe de Samuel, ela todos os anos ela fazia o pedido, e Deus, ele escuta todos os pedidos. Os anjos de Deus, ele colhe as orações e eles levam para a presença de Deus. A resposta, ela é liberada, seja ela sim, seja ela não, porque até o não de Deus é maravilhoso. Muitas vezes você vai orar a Deus e ele vai responder não, mas o não de Deus, ele também abre portas. Porque quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. Então, o não de Deus, ele é maravilhoso, porque ele evita que nós entremos pelo caminho que no final será caminho de morte. Todas as vezes na minha vida que eu troquei os pés pelas mãos, como diziam lá na roça, eu fiz isso porque não parei o tempo suficiente em jejum, em oração, para ouvir a Deus antes do problema. Agora, cometi muitos erros na minha vida, mas depois dos erros, eu entrei sim em jejum e oração para receber a sentença de Deus. E a sentença de Deus é diferente da sentença dos homens. Deus é Deus de misericórdia. Ele tem misericórdia de você. Pastor, eu já fiz a coisa, fiz tudo errado. Então jejua e peça a Deus que decrete uma resolução espiritual a respeito desta situação na qual você já deu o passo errado. Não tem como deserrar, né? Mas tem como jejuar e Deus vai abrir uma porta no meio desse muro aí, em nome de Jesus Cristo. Ele vai abrir um rio no meio desse deserto aí. Ele vai abrir prosperidade e abundância no meio da falência, em nome de Jesus Cristo. Vai abrir cura, um rio de cura no meio da enfermidade. Ele vai abrir, em nome de Jesus Cristo, um rio de alegria no meio da tristeza. Ele vai abrir um rio de boa convivência no meio de um processo de separação. O nosso Deus é poderoso para fazer. Aceite a obra dele na sua vida, mas tem que jejuar. Ana, neste ano, ela recusou a comida. Ela ativou o modo desespero. Ela fez o jejum do desespero. E lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, abre aspas, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa festa, ela durava pelo menos 7 dias. Ana já estava recusando comida há alguns dias. Escreve para mim aí nos comentários, o jejum é a linguagem do desespero que Deus atende. Escreve nos comentários, o jejum é a linguagem do desespero que Deus atende. O nosso querido editor, o pastor Alexandre, ele está colocando a frase que você deve escrever aí na tela. Se você quiser, você pode tirar um print dessa tela e postar lá no seu Instagram, posta lá nas suas redes sociais e marca o @PR Antônio Cirilo, me marca lá, que daí eu vou repostar o seu print. Então, se você está assistindo no celular, você sabe, né? É só fazer o print da tela e posta essa frase
lá no seu Instagram e marca a gente, que eu vou repostar. E a gente está escrevendo também a frase aí, para ficar mais fácil você escrever ela nos comentários. É só você dar uma pausa no vídeo, vai lá e escreve nos comentários, depois você continua assistindo o vídeo. Por que eu digo isso? É muito importante você escrever para gravar no seu cérebro. Ao escrever, você usa a cognição, você usa as mãos, você usa o dedão aí no celular, aí você que está no computador, você usa os seus dedos, e os seus dedos estarão atendendo um comando do seu cérebro, porque quando o seu cérebro ele recebe essa informação visual, você vê a frase aí na tela, e você se predispõe a escrever, o seu cérebro vai dar um comando para os seus dedos, para a sua mão, sistema nervoso, né? E aí você vai escrever. Quando você pratica esse ato de escrever os comentários, automaticamente isso vai ficar registrado lá no cérebro. Isso vai ser uma bênção para você, você não vai esquecer. Então escreve aí nos comentários a frase que está aí na tela. O jejum é a linguagem do desespero que Deus atende. Foi assim que Ana, mãe de Samuel, foi atendida lá em Siló. E é assim também que você será atendido. E o terceiro e último ponto que eu quero colocar para você é que o jejum ele vai destravar aquela oração que está parecendo demorada, né? Às vezes o jejum ele é a chave para destravar essas portas, essas bênçãos que Deus já liberou para você. Porque a nossa Bíblia, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou seja, você, meu irmão, minha irmã, já está abençoado, já está abençoada, mas precisa muitas vezes destravar essas bênçãos e você vai fazer isso através do jejum. Tem que ser com oração e com jejum. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 21, está escrito, abre aspas, este tipo de casta não sai senão por meio de oração e de jejum, fecha aspas. Jesus não estava se referindo à casta de demônio que estava no menino lunático que havia sido liberto. Jesus havia acabado de descer do Monte da Transfiguração, encontrado os seus discípulos, 9 discípulos, tentando expulsar os demônios de um menino lunático. E o menino caía no fogo, caía na água. Jesus expulsou o demônio. Depois, em particular, os seus discípulos perguntaram a Jesus, como que nós não podemos expulsar aquele demônio, aquela casta? Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias a este monte. Jesus não disse aquele monte. Jesus não estava olhando para uma montanha de terra, dizendo aquele monte ali à nossa frente. A expressão é, vocês vão falar a este monte. Jesus estava se referindo ao monte de problemas, de maldade, de perversidade, de incredulidade, que estava impedindo os discípulos de fluir no ministério da libertação, de trazer a cura, de trazer o milagre. É a este monte, direis a este monte, não àquele monte. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, porque o mesmo Jesus compara o reino de Deus a um semeador que saiu a semear. A semente é a palavra de Deus, está lá a chave da interpretação da parábola do semeador é esta. A semente é a palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus estava falando com seus discípulos, se vocês tiverem uma palavra de Deus dentro de vocês, vocês vão falar a este monte que está impedindo, esse monte de impedimento na vida de vocês, esse monte de impedimento no casamento, na vida profissional, na vida material, na vida ministerial, nos relacionamentos humanos. Vocês vão falar a este monte, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Não é qualquer tipo de fé, não é um sentimento de fé, é fé na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é como um grão de mostarda. Você vai dizer a este monte, arranca-te e lança-te no mar, e ele vai te obedecer. Mas depois Jesus diz, esta casta de demônios não sai senão por meio de oração e de jejum.
Mais uma vez, Jesus não estava se referindo à casta de demônio que estava no menino. Ele não disse aquela casta de demônio, ele disse esta. Ele estava se referindo à casta de demônio que muitas vezes se opõe a nós, que nos mantém fora da vitória que Deus já nos deu. Esta casta só sai por meio de oração, repetição da palavra, que é o grão de mostarda, e através do jejum, que quebra as estruturas espirituais. Então, concluindo, meus amados irmãos, o jejum, ele é uma arma espiritual poderosa na nossa jornada espiritual. Lá em Isaías 40, versículo 31, abre aspas, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, fecha aspas. Se você espera no Senhor, você tem que esperar com jejuns e orações. Esperar em Deus não é assentar na cadeira da vida, deitar na cama da vida, esperar um dia passar depois do outro, esperando para ver se algo acontece. Esperar em Deus é um esperar ativo, não passivo. A nossa fé tem que ser uma fé ativa, não uma fé passiva. Tem que ir para cima, tem que conquistar, tem que ser mais do que vencedor, mais do que vencedora. Esperar em Deus é ir para cima com jejum e orações. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Seja renovado nesse dia, seja renovada nesse dia, em nome de Jesus. Escreve para mim aí nos comentários. O jejum não é a respeito de me privar da comida, é a respeito de me encher de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. O jejum não é a respeito de me privar da comida, e sim de me encher de Deus. E mais uma vez, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal clicando no botão vermelho e também de ativar as notificações. Espero que esse conteúdo tenha abençoado você nesse dia e agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, mais um dia, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, reunidos virtualmente, mas em uma mesma fé, em um mesmo propósito, que é consagrar as nossas vidas a Ti. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui justificados pelo sangue do Cordeiro, em Tua presença. Pai, nós te pedimos que aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti. A Tua palavra diz que o justo viverá pela fé e se ele retroceder, a Tua alma não se compraz nele. Senhor, a Tua palavra nos diz que na mesma fé que nós podemos avançar, nós podemos também retroceder. Livra-nos de retroceder, livra-nos de voltar atrás. Pai Santo, que enquanto nós esperamos no Senhor nessa vida, que seja um esperar ativo e não passivo, que nós nos levantemos das cadeiras dessa vida, das camas dessa vida, do marasmo dessa vida, que nós possamos caminhar em direção a Jesus com fé, com perseverança, em nome de Jesus, que a perseverança do Senhor entre no coração do meu irmão, entre no coração da minha irmã que me escuta agora. Pai Santo, nós colocamos nessa oração aquelas pessoas que estão aflitas, que estão enfermas, que estão doentes, que estão buscando agora um alívio, uma cura, um milagre na Tua presença. Deus, visita o corpo físico, visita a alma, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos sara e nós cremos. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso médico. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O Senhor é o nosso médico. O Senhor cuida de nós, o Senhor coloca o bálsamo de Gileade nas nossas feridas. Passa agora, Senhor, traz um alívio emocional para essa pessoa que está agora, Senhor, sendo atacada, sendo oprimida por pensamentos ruins. Traz um alívio espiritual agora, um alívio emocional, em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro pela libertação do vício do cigarro, libertação do vício do alcoolismo, do etilismo, em nome de Jesus Cristo, da cocaína, da maconha, em nome de Jesus Cristo, do K9, do crack. Vai libertando, meu Deus, essa pessoa. Liberta também esse familiar que está agora sendo representado aqui
ao receber essa oração, faz um milagre, Senhor. Traz de volta esse familiar que está nas drogas, traz de volta essa pessoa, meu Deus, que está no álcool, que está no vício do cigarro, do tabagismo, traz de volta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta dos vícios. A tua palavra diz em João 8,36, que se o Filho nos libertar, nós somos verdadeiramente livres, e o Filho já nos libertou lá na cruz, e nós tomamos posse dessa libertação, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu coloco diante de Ti essa porta de emprego, Senhor, que está sendo aberta, essa prosperidade que está chegando, essa nova oportunidade que está surgindo, essa nova ideia de negócio que está sendo agora, Deus, apresentada diante dos Teus filhos. Abre o entendimento dos Teus filhos, abre o coração deles para entrar na porta que o Senhor abriu. Senhor Deus, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, mas a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Por isso, venha fechar as portas que não são de Deus, mas venha escancarar as Tuas portas diante de nós nesse dia. A Tua palavra nos diz, lá em Filipenses 4,19, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, de acordo com as suas riquezas em glória. Senhor, eu oro também pelos relacionamentos familiares, pelos relacionamentos sociais, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca agora um bálsamo de cura nos relacionamentos. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que seja a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento, que guarde os nossos corações e as nossas mentes, os nossos sentimentos, as nossas emoções em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca, Senhor, diante de Ti os ministérios, as igrejas, os obreiros, os pastores, todos aqueles que servem na Tua casa. Deus, dá um bom ânimo ao Teu filho, à Tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reveste de glória esse ministério, que o nome do Senhor seja glorificado através desse ministério. E pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe os irmãos das igrejas perseguidas. Pedimos que o Senhor abençoe Israel, que o Senhor abençoe Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe os Estados Unidos da América e abençoe as nações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.